Beleza, galera? Vamos para a aula 2. Agora com conforto ambiental, né? Conforto climático. Então, na última aula, a gente fez uma introdução, contei um monte de mentira para vocês, blá blá blá, sem fim. Hoje a gente vai continuar contando algumas mentiras, mas com um pouco menos de blá 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 e fazer algumas contas, mas coisas simples, nada complicado. Como eu disse para vocês, além da primeira aula de introdução, vão ter 2 aulas de estrutura, basicamente. Hoje a gente vai falar de simetria de gauge, amanhã a gente vai falar de esquemas espontâneos de simetria, então pode ser que muitas das pessoas já saibam isso de cor salteado. E aí nas 2 últimas aulas a gente vai falar da interação eletrofraca e da interação forte propriamente dita. Aí a coisa vai andar um pouco mais rápido. Para poder falar tudo que tem que falar, dentro de 1h30, eu vou precisar ir um pouquinho mais rápido do que eu fui no curso da escola CBPF, que está gravado, então vocês podem assistir lá. As mesmas coisas que eu vou estar falando aqui, basicamente, lá, feito um pouco mais de detalhe em relação às contas. Eu vou dar um pouco menos de exemplo, um pouco mais de ponto, mas ainda assim, eu preparei algo que é autocontido, do início ao fim, então todo mundo vai conseguir. Talvez seja até simples demais. Então vamos lá. Primeiro vamos discutir o conceito de. Então, a aula de hoje vai ser basicamente simetria de gauge, que é um dos pilares, como eu disse para vocês, do modelo padrão. O modelo padrão tem muitas coisas importantes nele. A simetria de gauge talvez seja, na minha opinião, a mais importante. Bom, primeiro vamos falar de simetria de forma geral, depois a gente vai encaixar isso no contexto que a gente vai usar. Então, simetria, por simetria eu quero dizer transformações que você pode fazer no sistema que não alteram a física. Isso é muito genérico, mas acho que todo mundo entende o que eu quero dizer. Então, você pode ter sistemas, por exemplo, no vácuo, onde você pode rodar, né? Você pode um sistema, se você olha para o leste, se você olha para o oeste, você pode caminhar no sistema, então num ponto X ou num ponto Y, a física não muda. Você tem simetria de rotação, de translação, e tipicamente com simetrias vem quantidades conservadas, né? Via teorema de Ley. Não são quaisquer simetrias que trazem quantidades conservadas. Existem tipos de simetria. Então a gente pode categorizar as diferentes simetrias possíveis de várias formas. Algumas das distinções que a gente vai fazer por exemplo, simetrias discretas. Simetrias contínuas. Simetrias discretas, basicamente, são as que vocês fazem a transformação de uma vez só. As simetrias contínuas são as que vocês podem fazer aos pouquinhos. Por exemplo, se eu pegar um ponto X, levar um ponto menos X, uma paridade, por exemplo, uma reflexão, isso não é feito em etapas. O ponto X vai direto para o ponto menos X, é uma torrada só. Né? Por outro lado, eu posso fazer uma rotação de 90 graus, que eu posso ir fazendo de grauzinho em grauzinho, de pouquinho em pouquinho, até chegar em 90 graus. Qual a importância dessa distinção? Cada cadeira agora está lá, fica à vontade. Se preferir sentar no chão também, fica à vontade. Eu já assisti ao Léo sentado no chão, só para deixar claro. Eu falo com propriedade. As simetrias discretas, por não poderem ser parametrizadas por um parâmetro contínuo, né, que pode ser tomado infinitesimal, elas não levam a corrente de Noether, por exemplo. Então, se você tiver uma paridade, você vai ter uma transformação de simetria, mas você vai ter uma carga associada a isso, por assim dizer. Transformações como rotação, que você pode fazer de pouco em pouco, te permitem ter isso. A existência desse parâmetro contínuo, que te permite fazer de pouquinho em pouquinho, te permite falar de uma transformação infinitesimal e você calcular as consequências que a tal transformação tem. Então, essa é a primeira distinção, discretas e contínuas. A gente está mais preocupado com as contínuas. Para exemplo de discretas, dentro daquele quadro que eu escrevi ontem, se vocês lembrassem, né, as simetrias do espaço-tempo eram Poincaré e CPT, que eu falei. CPT, as 3 são simetrias discretas. Eleva uma partícula na antipartícula. Não tem como fazer isso aos poucos. Você troca elétron por pósito. De uma vez só. Paridade é você fazer uma reflexão com o espelho, por assim dizer, muda as coordenadas espaciais de x por menos x, analogamente y e z, se estão em 3 dimensões, e a reversão temporal também, é t por menos t. São transformações discretas. São as transformações discretas mais importantes da natureza. Né?
Existem outros tipos de transformação discreta, que a gente vai fazer comentário aqui e ali, mas o nosso principal foco vão ser as contínuas, porque elas têm mais estrutura teórica para você explorar, porque são elas que vão entrar na construção do modelo padrão com mais importância. Outro aspecto que você pode separar são simetrias que são do espaço-tempo. Vai ser vermelho, filho. Rodolfo, você testou? Testei. Testei. Nossa, tá com negócio você aqui, tá? Essa daí. Vou até botar fraco para não desperdiçar, né? Espaço-tempo. Aqui eu vou botar certinho para não parecer que é um hífen, né? Ou internas. Outra distinção muito importante. Simetrias do espaço-tempo são simetrias em que você atua no ponto do espaço-tempo em questão. Então, você está no ponto x, y, z no tempo t. Você pode fazer, por exemplo, um vetor ligando a origem a esse ponto para fazer uma rotação dele. Você vai mudar os pontos que você está no espaço-tempo. Uma translação híbrida. Você está eu estou aqui, eu posso vir para cá. Então, eu mudei o ponto do espaço-tempo. Pode acontecer de você ter simetrias que não mudam o ponto do espaço-tempo. Toda vez que isso acontecer, a gente vai chamar simetrias de interno. A gente vai estar interessado hoje nas simetrias internas, basicamente. Então, por enquanto, internas e contínuas são as partes mais relevantes. E a outra distinção que a gente vai levar em conta, que vai ser importante a operação hoje, é a distinção global ou local. E basicamente a aula de hoje é sobre isso. Simetria global é uma simetria que você opera, transforma todos os pontos ao mesmo tempo da mesma forma. Então você atua com uma determinada rotação. Então, vamos supor que tivesse um monte de soldadinho aqui em pé. Aí você vai dar ordem, simetria de 90 graus para a esquerda, no caso, você estudante de horário. E aí eu vou virar 90 graus, o sujeito daqui ele vira 90 graus, o sujeito daqui ele vira 90 graus. Todo mundo se transforma da mesma forma, independente do ponto do espaço-tempo. Uma simetria local não, ela me dá mais liberdade. Eu posso pedir que o primeiro rapaz se transforme por 90 graus, o segundo se transforme por só 45, o outro deu uma volta completa, e aí cada ponto do espaço-tempo pode ser transformado de uma forma diferente. Parece bobagem, mas essa passagem do global para o local vai ter consequências muito importantes, que a gente vai discutir hoje. Rata cadeira aí. Essa aí, dá uma olhada se dá para sentar lá, se não vai quebrar. Não, pode levar, pode levar. Se trocar, pega menos. Só ver se algum tempo comeu menos. Aí, beleza. Cara, não gosto de vermelho mesmo, depois você chupa o negro, né? Então, a passagem de global para o local vai ser basicamente o conteúdo da aula de hoje, porque simetrias locais e internas são o que a gente chama de simetrias de Gauge. Então, simetrias de Gauge são simetrias locais. Simetrias de Gauge são simetrias locais. Lembra? Se eu repetir, é porque tem que escrever. Então, hoje a gente vai começar passando de simetrias globais para locais. Vou usar isso como um princípio. Eu não vou provar que tem que ser assim. A pergunta que a gente vai se fazer é, por hipótese, eu vou usar como princípio. Eu quero ver quais são as consequências de uma simetria local em comparação com a simetria global. Vamos ver o que acontece. E a gente vai ver que acontece coisas que são boas para a gente poder descrever a física. E a gente vai ver que, por outro lado, acontecem alguns problemas também, mas que a gente vai conseguir lidar. Bom, vamos lá. Quais são as principais distinções que a gente tem que fazer? Existem diversas outras, né? Se o grupo é compacto ou não compacto, se é abeliano ou não abeliano, se é uma simetria exata ou aproximada, se é uma simetria manifesta, se é uma simetria quebrada espontaneamente. A gente não vai entrar nesse mérito, né? A gente só precisa falar disso um pouquinho. Então vamos começar do sistema mais simples possível, só para dar um cheiro. Vamos pensar que a gente tem um campo escalar real, cuja lagrangiana é dada basicamente, essa é um campo livre que a gente não precisa falar muito aqui. Então a gente tem um campo escalar real, a cada ponto do espaço-tempo vai estar um número, vamos dizer assim, né? Cuja dinâmica, entre aspas, né? Não tem nem interação, mas é descrita por essa lagrangiana. Então aqui a gente tem um termo cinético, que vai dizer como o seu campo muda de acordo com as mudanças de tempo ou de posição, e você tem um termo que é tipo um termo de massa. Ou seja, se você tentasse calcular um propagador para esse campo, você veria que você tem uma partícula que se propaga com uma determinada massa M. Tá?
ela não faz nada, porque não tem um termo de interação, só tem termos quadráticos aqui. Então essa partícula ela só caminha e ela não interage. Mas é só para efeito de exemplo. Tem uma simetria muito simples nessa lagrangiana, ou seja, tem uma transformação que eu posso fazer no meu campo que deixa a lagrangiana invariante. Que transformação é essa? Oi? Paridade, tudo bem, mas vamos pensar no ponto de vista de simetria interna. O que eu tenho que fazer com o campo φ? O que eu posso fazer com o meu campo φ que deixa esse L invariante? Não é difícil. O que eu posso fazer com o φ que deixa ele invariante? Daniel não pode falar. Não, tudo bem, não interessa, você. O que eu posso fazer com o meu campo φ que deixa isso invariante? Posso reescrever ele com uma constante? Posso, mas tem uma constante, quer dizer, se eu multiplicar ele por um C qualquer, aqui vai sobrar um C quadrado, aqui vai sobrar um C quadrado, mas a lagrangiana não vai ser igual. Ela vai ser C quadrado vezes ela. Eu quero saber qual que eu posso fazer que não muda L. Está nessa linha. Pode reescrever como o próprio campo e uma exponencial. Poderia fazer uma reparametrização, mas isso não é uma transformação do campo. Isso é só uma forma de escrever ele de outra forma. É uma fase? Uma fase não, porque o campo é real. O número real não tem fase. É muito mais simples. Está dentro do espírito da constante. É quase tão óbvio que vocês não estão enxergando. Eu posso trocar φ por menos φ. Tem uma constante especial, φ por menos φ. Se eu trocar φ por menos φ, aqui é φ quadrado não vai mudar. Aqui tem 2φ, não vai mudar. Então aqui tem uma simetria discreta. Onde φ vai em menos φ. Se eu fizer essa transformação, a lagrangiana não muda. Eu poderia fazer uma escala assim, botar um C qualquer. Em princípio, a lagrangiana mudar por uma constante, pode ser que isso não me trouxesse nenhum problema na minha vida. Mas se eu fizer φ por menos φ, eu tenho certeza, a L não muda. Se a L não muda, a física não pode mudar. Quando você está falando de simetrias do espaço-tempo, pode entrar mesmo. Acho que só porque não tem cadeira não pode. Peraí, só um minutinho. Essa geração Z de você. Essa é a geração Z, não, foi pegar a cadeira, muito bom. É isso que eu vou, acho que pode ir. Aqui, eu vou tirar a foto da poética. Como é que se resolve o problema de efeito? Se você estivesse falando de uma simetria do espaço-tempo, pode acontecer de você fazer uma transformação que vai mudar o L, mas por uma derivada total. Se eu mudar o L por uma derivada total, vocês acham que a física muda ou não? Numa situação normal. Vamos lembrar como é que essa lagrangiana aparece. Quando você quer descrever sua teoria, tipicamente ela aparece dentro de uma integral, né? Para poder descrever a ação. Então, se essa minha L mudasse, no caso de uma simetria do espaço-tempo, para uma L mais uma derivada de, sei lá, de um campo A, uma derivada total, né? Na hora que eu fizesse a integral no espaço-tempo todo dessa derivada total, o que eu ia ter é o valor desse campo nas bordas do espaço-tempo, seja lá o que ele for. Tipicamente, a gente supõe que esse espaço-tempo é grande o suficiente e que o campo vai a zero rápido o suficiente para a gente poder ignorar contribuições de borda. Isso não é sempre verdade. Se você estiver falando de efeito Casimir, por exemplo, isso não é uma boa aproximação. Teria os campos com bordas, efeitos de borda podem ser relevantes. Então, só estou ressaltando aqui que a gente está falando de simetrias internas, isso não vai acontecer. Mas se estivesse falando de simetria do espaço-tempo, por exemplo, translação, poderia acontecer da sua lagrangiana mudar por uma derivada total e ainda assim a física ser invariante. Então, quando vocês calculam, por exemplo, tensor energia-momento, que é basicamente a coisa conservada associada à simetria de translação na teoria de campos, vocês vão observar que a lagrangiana muda, só que é uma mudança que pode ser levada em conta sem mudar a física. Vamos botar assim. Grosso modo. Mas só um comentário sobre simetria de espaço-tempo. Mas vamos seguir. Isso aqui é um modelo muito simples. Por exemplo, essa simetria φ vai menos φ, não tem sequer uma carga associada a ela. É só uma simetria. Ela vai restringir algumas coisas no seu modelo. Então, por exemplo, se eu introduzisse agora uma interação, vou usar outra cor agora, teria das cores do farina da UFRJ. No âmbito do φ4, por exemplo, o meu modelo ainda é simétrico porque φ vai menos φ, né? E se eu pegasse com essa interação agora, que mantém essa simetria discreta, φ vai menos φ, e resolvesse começar a considerar correções quânticas, a gente ia observar que nunca ia aparecer um termo do tipo φ ao cubo. Então você pode levar em conta correções quânticas e aparecer φ a sexta, φ oitava, φ a décima. A simetria inicial é preservada por correções quânticas, tipicamente.
Há exceções para essa regra, são anomalias, mas são casos muito particulares. Então, essa simetria aqui não vai ter uma grande consequência, exceto que em nível de correções quânticas não apareceriam termos de ordem ímpar. É uma coisa sutil, vamos dizer assim. Mas vamos adiante. Agora vamos pensar outro lagrangiano. Então aqui o φ era real, né? Φ de x era real. Agora vamos pensar num caso muito parecido, onde o teu φ de x agora é complexo. Agora eu vou reescrever minha lagrangiana para um campo complexo. Lê φ estrela, tá? Agora eu pergunto de novo, que simetria essa lagrangiana tem? Agora que o φ pode ser um número complexo. Então, bom, naturalmente, φ vai menos φ ainda é uma simetria, né? Mas alguém já falou fase em algum lugar aí, veio de lá, fase. Agora sim, o campo φ é um número complexo, então eu posso atribuir a ele uma fase. Então, se eu pegar, por exemplo, um φ e levar ele em exponencial de θ vezes o φ, o que tem φ estrela aqui, a exponencial vai ficar com menos θ, o que tem φ normal vai ficar com mais θ e vão se cancelar. A mesma coisa aqui. Por quê? Esse θ é um número. Então, quando eu atuar com a derivada não vai enxergar esse θ, ela vai bater direto no φ e a mesma coisa vai acontecer. Então, aqui a gente tem uma simetria global, o θ não depende de x, né? É uma simetria da minha lagrangiana. Agora é uma simetria contínua, porque eu posso variar esse θ. Ele pode ser um θ que vai desde zero, muito pequenininho e vai aumentando, né? Então eu posso falar de simetria no sentido de transformações infinitesimais. Isso aqui é como uma rotação. Se vocês pensassem no campo φ complexo, eu poderia escrever esse meu campo φ complexo como sendo 1 sobre raiz de 2, φ1 mais if2, por exemplo. Onde φ1 e φ2 são campos reais. E aí, se eu imaginar esse φ como sendo um vetorzinho, a forma φ1, φ2, essa transformação de fase do meu campo complexo pode ser entendida como uma rotação no espaço φ1, φ2. É a mesma coisa. Transformação de fase é a mesma coisa que uma rotação, se você separar o campo em componentes reais e imaginários. De maneira interessante, agora que a gente tem uma simetria contínua, a gente pode falar de teorema de Noether. Então a gente teria carga conservada associada a essa simetria. Se vocês calcularem a carga conservada, ou melhor, a corrente conservada associada a essa simetria, vocês vão ver que é alguma coisa do tipo menos I, φ estar, dmφ, menos φ, dmφ estar. É menos de um sinal que eu posso ter errado, né? Então, essa corrente aqui, se vocês tomarem o dmi desse JI, vocês vão ver que dá zero. Então, ela está associada a uma corrente covariantemente conservada. Tiro covariantemente. Uma corrente conservada. Esquece essa palavra. Associado a isso, a gente vai ter uma carga também, via teorema de Noether. A gente vai ter o J0 dela está associado a uma carga conservada. Talvez vários de vocês já tenham visto, talvez todos. Então, aqui a gente tem outra categoria de simetria. A gente tem uma simetria global contínua agora. Uma coisa importante no que eu falei, de por que isso é uma simetria da Lagrangiana, aqui foi fácil, mas aqui eu falei, a derivada vai passar por cima do θ, né? Então ele é um número, a derivada não vai bater nele, vai passar direto no φ e as exponenciais vão se cancelar. Então a pergunta que a gente vai se fazer agora é, e se a transformação fosse local? E se esse θ dependesse do ponto x? O que será que acontece? Vamos ver o que acontece. Bom, esse é o caso. Repara que a gente está progredindo de uma situação de menos simetria, entre aspas, para uma que tem um pouco mais de simetria. Agora não é só φ vai menos φ, pode rodar qualquer ângulo. Agora a gente vai passar por uma de mais simetria ainda, entre aspas, né? Essa é só um φ. Né? Que é, agora esse θ pode mudar ponto a ponto. A gente tem uma situação mais forte. Né? Vamos lá. Agora eu vou manter a mesma Lagrangiana, mas eu vou me perguntar o que acontece e se θ fosse um θ de x.
Ou seja, e se esse parâmetro aqui dependesse do ponto? Se eu pudesse escolher um parâmetro para cada ponto do espaço-tempo diferente, o que será que acontece? Primeira pergunta, isso ainda é uma simetria? Isso ainda é uma simetria se eu fizer a transformação φ vai menos φ. Agora θ depende de x. Se eu trocar agora tudo que aparece um φ aqui, φ entendo-se φ de x, tá? Eu trocar por exponencial de θ de x, φ de x. Essa lagrangiana ainda é invariante sobre essa transformação ou não? Ouvi sim, não, não. Não, por que não? Porque a derivada vai bater. A derivada vai bater agora. Então esse termo aqui não vai dar problema. Não é invariante. Porque aqui, φ está, quando você tomar o conjugado, as exponenciais vão se cancelar independente de estar dependendo da posição ou não. Mas na parte da derivada, não. Na parte da derivada a gente vai ter um problema. Porque, vamos ver, a derivada é para aumentar? Então, a gente vai ser. Ah, agora eu Entendi. Agora eu entendi. Eu falei, a gente não queria falar para o pessoal não ficar triste, mas a gente trocou o inferno por outro. Não, porque eu Agora a gente já não compacto. Agora foi. Então, vamos ver o que acontece na transformação do campo φ quando ela depende da parte do dm φ. Né? Meu erro. Agora, me manda você que é antigo, não saber isso. Isso Pô, aí. eu liguei, vamos ver aqui. Então, vamos fazer aqui a análise rápida do que acontece aqui. Então, o dmi agora vai bater em exponencial de θ de x, φ de x. Aqui tem um estar, né? Então vou botar um menos aqui e um estar aqui. E tem o outro dmi. Então, bom, a derivada aqui vai ser a regra do produto, né? Ela vai derivar o primeiro vezes o segundo, depois o primeiro vezes a derivada do segundo. Só que vai me dar menos i dmi de θ, que multiplica φ estar, mais exponencial, outra fase, exponencial de menos i θ, mais exponencial de menos i θ, dmi de φ estar, e a mesma coisa vai acontecer ali, né? Vai dar i dmi de θ, exponencial de i θ, mais exponencial de θ dmi φ. Então, aqui foi só uma regra do produto. Né? Índice em cima e embaixo, por favor, sempre tem um embaixo e outro em cima, eu não vou tomar cuidado com isso, não funciona. Então aqui você vê, tem dois termos vindo daqui, dois termos vindo de lá. Esse cara aqui, quando pegar esse cara aqui, exponencial de menos i θ com exponencial de mais i θ vai cancelar e vai dar o que a gente quer. Né? Esses dois termos vão produzir para a gente dmi φ estar, dmi φ. Mas além desse termo, vocês vão ver que vai aparecer esse vezes esse, esse vezes esse vezes esse. E vocês vão fazer a conta depois em casa e vão ver que não cancela, não tem nada a ver um com o outro. Você vai ter outros termos aparecendo aqui. Ou seja, essa cara aqui não é invariante sobre uma transformação de fase local. Ele dá ele mesmo, que é o que a gente gostaria de ter, mais um monte de lixo, que não é zero. Ou seja, a minha lagrangiana, se eu agora exijo que a minha fase dependa do ponto, se eu pudesse transformar cada ponto de forma diferente, a gente chega à conclusão de que essa lagrangiana não é mais invariante. Então, a proposta do Yang e do Mills no modelo mais complicado que esse, né, foi: e se eu quiser que seja invariante? E se eu impuser que seja invariante, o que eu ganho? O que acontece? O que a gente vai fazer agora é impor. Não, eu quero que seja invariante.
Bom, se você só partir do mesmo lugar, obviamente não vai ser. Né? O que eu posso mudar na minha teoria para tornar ela invariante sobre transformações locais? Então vamos pensar, onde é que está o problema? O problema está na derivada. Né? Então a gente tem que mudar de alguma forma a derivada para conseguir tornar essa simetria local uma simetria da minha teoria. Ou melhor, essa transformação local uma simetria da minha teoria. Por que dá problema? Vamos tentar analisar por que a derivada dá problema. Dá problema, que eu digo, acontece esse fenômeno de era uma simetria, agora não é mais. Né? Problema não tem nenhum. Né? Tipo, não é como se o elétron assim, porra, agora eu vou parar de interagir. Agora acabou para mim. Cansei. Está calor demais. Transformação não é local. Vamos lá. Se vocês pararem para pensar, como é que funciona uma derivada em x, por exemplo? Né? Uma função φ. Isso aqui basicamente é o limite de dθ. Vamos lá. De φ de x mais o incremento de x menos a φ de x, que é x, dividido por ΔX, onde esse ΔX vai a zero. Né? Isso é derivada em relação a x. Agora vamos pensar por que não está funcionando o que a gente quer. X mais ΔX, vamos chamar de y. Tá? Então, esse cara aqui é um φ de y, esse cara aqui é um φ de x. Quando eu tento transformar o meu campo, variando ponto a ponto, o que acontece é que esse cara aqui vai transformar uma fase exponencial de iθ no ponto x mais ΔX, e esse cara aqui vai transformar uma fase do tipo exponencial de iθ de x. Ou seja, os dois pedaços que aparecem dentro da minha derivada vão transformar de maneiras diferentes. É razoável, então, que isso não dê um objeto covariante sobre aquela transformação. Cada ponto está se transformando de um jeito. Dentro da derivada tem dois caras que se transformam de forma diferente. Então, para poder consertar isso e tornar esse cara se transformando de maneira adequada, para assim dizer, a gente vai ter que mudar esse conceito. O que eu vou fazer? Eu vou definir um objeto que vai me permitir comparar dois pontos distintos. Eu vou chamar de comparador, porque eu tenho muita criatividade. Então, defina um comparador. W de x, y. Qual vai ser o papel desse comparador? Esse comparador vai pegar um cara, φ de y, que se transforma. Vou botar uma linha agora em cima do φ, sempre que eu quiser transformar ele. φ de y igual a exponencial de iθy vezes φ de y. É assim que o meu campo se transforma no ponto y. Agora eu vou querer aplicar o w de xy no meu φ de y, e eu quero que esse cara todo se transforme. Aqui vai pegar o ponto y, vai trazer para o ponto x para se transformar que nem um cara no ponto x. Então eu quero que isso aqui se transforme como exponencial de iθx de w de xy φ de y. Então, ele está pegando um ponto y, está trazendo para o ponto x, vamos dizer assim, a nível de transformação. O papel desse W é pegar o cara que está no ponto y e fazer ele se transformar com o cara que está no ponto x. Como que esse W tem que se transformar para ele poder adquirir essa propriedade? Vamos ver. Então esse W tem que se transformar da seguinte forma. A letra já é feia no quadro de giz. O quadro de tinta é muito pior. Peço desculpas aí, mas é o que tem para hoje. Uma vez uma aluna me deu um caderno de caligrafia. Eu fiquei muito feliz. Vocês não sabem qual. Não. Você gosta muito de mim. Então, esse cara, para poder cumprir o que a gente está pedindo para ele tem que se transformar daquela forma. Porque o φ vai se transformar com iθ de y, no ponto y.
ele vai atuar nesse cara e no final do dia tem que sobrar um exponencial de θx. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que cancelar o cara que está vendo o φ do y e poder botar na esquerda quem a gente quer, que é o φ de x. Correto? Então se a gente conseguir definir esse cara, a gente está bem. Porque ele vai fazer um cara que está no ponto y, quando ele atua, se transformar que nem um cara que está no x. Muito bem. Agora a gente vai pegar esse cara e falar assim, tá, não sei quem é W, mas eu defini um objeto que faz o que eu quero. Agora eu vou definir uma derivada que faz o que eu quero. Então eu vou definir agora, defino uma nova derivada, eu vou mudar o D, em vez de fazer aquela letra horrorosa, que atua no meu φ, e ao limite ainda, quando ΔX é zero, opa, aqui. Agora deixa eu ver se eu fiz isso no x ou no y. Certo. Deixa no x. De x mais ΔX, atuando em φ de x mais ΔX, menos meu φ de x. Tudo isso dividido por ΔX, quando ΔX vai para zero. Essa derivada agora, ela vai ter a propriedade que nos interessa, que é se transformar dessa forma. dφ de x transformado vai se transformar agora na fase que eu quero. Delta de x é dφ de x. De modo que se agora eu escrevesse no meu lagrangiano dφ estrela dφ, esse cara ia se transformar numa fase menos iθ de x e esse cara ia se transformar numa fase iθ de x e iam se cancelar, como a gente gostaria. Reparem que no φ de x eu não mudei nada. Então o φ de x aqui, esse termo já era invariante, continua sendo. Eu deformei quem é minha derivada agora, para que o primeiro termo também se torne invariante. Então o que a gente está fazendo aqui é fazer uma deformação no conceito de derivada, para tornar ela covariante. Com muita criatividade a gente chama isso de derivada covariante. Página. Então é isso que a gente quer e isso aqui faz o que a gente quer. Só que eu falei que é um W quando eu defini, tirei da cartola um W, mas quem é esse W? Como é que eu posso escrever esse W? O que eu posso saber sobre esse W? Vamos tentar investigar um pouquinho esse W, mas só um pouquinho, porque investigar ele muito então ia seguir um caminho totalmente diferente do que eu quero. Muito bem, então vamos ver quem é o W. Primeira coisa, se ele compara um ponto x com um ponto y, se eu tomar y igual a x, quem é W? Oi? 1. Ele não precisa fazer nada. O x já está com x, então W de x é 1. Primeiro ponto relevante. W de x é igual? Simplesmente porque ele não precisa comparar ninguém com ninguém. Já está lá. Né? Agora, como todo bom físico, se eu sei alguma coisa sobre o ponto x, eu vou tentar olhar o que acontece perto do ponto x. Não sou bobo nem nada. Né? Deixa eu só ver aqui qual foi a ordem que eu botei. X mais ΔX. Então agora eu vou olhar aqui o W de x, o x mais ΔX. Ou seja, um ponto pertinho do ponto x. Eu quero comparar o ponto x com o ponto que está pertinho do ponto x. Bom, é bem razoável supor que se o ângulo ΔX é igual a zero, tinha que dar 1. Então o primeiro termo aqui vai ser 1. Né? Se esse ΔX realmente é bem pequeno, o que a gente está fazendo é fazer uma espécie de expansão em ΔX desse cara. Então o primeiro termo tem que ser 1. Essa é a minha condição de contorno, por assim dizer, mais alguma coisa proporcional a ΔX mínimo. Aqui eu estou fazendo um índice de quadro vetor, para a gente lembrar que esse x, na verdade, está escondido ali dentro do XYZT. Né? Mas é um x, não se assuste. Agora, bom, isso aqui não é Lorentz invariante, isso aqui é um número, isso aqui é um quadro vetor, não dá, tem que ter alguém aqui. Né? Então, alguém, eu vou chamar de x grande. X não, péssima letra. Eu vou chamar de y grande. Senão vocês vão confundir com letra feia. Y. Então eu tenho 1, porque comparar o x com x dá 1.
mais uma correção que depende desse parâmetrozinho pequeno, mais outras correções. Isso é teoria de perturbações, que é a única coisa que nós físicos sabemos fazer. Essa é a verdade. Beleza. Então a gente tem essa informação aqui na nossa mão. Agora vamos calcular o tal limite. Eu acho que eu vou pular dos lados porque eu gosto de começar a conta lá. Algum defeito mental que eu tenho que eu não consigo começar a conta no último quadro. Eu tenho uma dificuldade profunda. Psiquiatra de Sherlock, mas. Então vamos lá, vamos calcular o limite, né? Ou seja, dado isso, vamos ver o que a gente consegue agora falar sobre o dmφ. Bobagem, nada demais, né? Vamos lá, dmφ vai ser igual ao limite. Agora, o que eu estou falando aqui de x mais delta x está ali, então é w de x mais delta x, φ de x mais delta x. Né? Então vamos escrever agora o w aqui. O w a gente aprendeu que ele é igual a 1 mais delta x, mi, y, mi. Mais segunda ordem. Mais ordem delta x2. Tudo isso vezes φ de x mais delta x. Menos φ de x. Você escreveu uma coisa errada, meu Deus, gente. Tudo isso dividido por delta x. Quando o delta x vai a zero. É isso, né? Foi o que eu escrevi lá. Foi perfeito. Bom, esse 1 vai pegar o φ de x mais delta x menos φ de x e vai dar a derivada que a gente tem normalmente, né? Bom, vou dar mais um passo, só para efeito de. Então isso aqui vai me dar limite de φ de x mais delta x menos φ de x dividido por delta x. Esse 1 batendo aqui e já pegando esse φ de x. Né? Mais delta x mi, y mi, φ de x mais delta x. Agora eu já peguei o menos φ, não preciso mais usar ele. E isso dividido por delta x. Mais. Agora, ordem x quadrado vezes esse cara, vezes φ de x mais delta x, dividido por delta x. E esse limite pega todo mundo. Vamos analisar termo a termo. Primeiro termo, definição de derivado usual. No tempo estéreo. dmi de φ. No ponto x. Segundo termo, vou cancelar o delta x com delta x. Vai sobrar y mi de φ x mais delta x. O delta x não aparece em lugar nenhum mais. Eu vou tomar o limite quando ele vai para zero. Né? Então, quando esse delta x vai para zero, se não tem mais nenhum delta x aqui, eu posso com tranquilidade falar que é φ de x. Porque nossas funções são sempre suficientemente bem comportadas. Esse é o truque do físico. Assim, qual categoria não me interessa? Ela é tão boa quanto eu quero que seja. Então aqui ela é boa o suficiente, ou seja, ela é contínua. O φ de x. E esse último termo aqui, o que eu faço com ele? Pode ir. No jargão do físico eu posso botar igual a zero. Não, por que eu posso botar igual a zero? Você está vendo que os nossos vezes mais e está indo em termos quadrados que são menores do que. Não por isso. Quase isso. Por que eu posso, sem fazer nenhuma aproximação, nesse momento, fazer dizer que ele é zero? Tem delta x vezes delta x sobre delta x. Perfeito. Aqui eu tenho delta x quadrado, aqui eu tenho delta x. Vai sobrar um delta x. Só que aqui é o limite quando o delta x vai para zero. Então eu posso com tranquilidade jogar isso para zero. Que é proporcional a algo cujo limite está indo para zero. Então aqui eu posso tranquilamente dizer que isso aqui é zero. Então a aproximação está em dizer que eu posso fazer teoria de perturbações para expandir o W. Mas uma vez que eu possa fazer teoria de perturbações, esse termo é necessariamente zero. Aqui não tem aproximação. Só que a caneta não dá para enxergar. Vamos morrer em 5 minutos, a outra morreu em 35. Se você quer aguentar uma hora, dá tudo certo. Então o que a gente obteve no final do dia foi que a nossa derivada dmi, um novo d,
ela é igual ao dmi de φ no D antigo, mais esse cara YI, que é um cara que apareceu no caminho, vezes o meu filho. E agora a gente viu que eu acabei de apagar, mas isso está no coração de vocês, está aqui, né? Que esse dmi de φ se transforma com a fase que a gente quer, para poder cancelar ela e já andar invariante. Muito bem. Agora, y é uma letra que eu não gosto. Então eu vou escrever y. Eu vou definir esse meu y como sendo um i, um e e um ami. Por quê? Para dar certo. Mas ele é um y. Então aqui não há perda de generalidade. Eu vou redefinir, eu vou renomear o meu y de uma forma conveniente para mim. Isso não é roubar. Roubar é dizer que eu posso fazer Deus de perdoa vocês ali. Isso aqui é só uma redefinição. A gente vai roubar em vários momentos. Se eu fizer isso, o que eu estou falando é que eu posso escrever minha nova derivada como sendo a derivada anterior mais i é ami. Então o i eu estou botando porque eu sei que esse cara vai se transformar como uma coisa tipo puramente complexo. O é que eu quero conseguir desligar o meu A se eu quiser, sem ter que jogar A igual a zero. E o ami é que o A é uma letra mais fácil de desenhar e por acaso usam ela há mais de 100 anos para falar de coisas ligadas a magnitude. Mas é só por acaso. Então vamos perguntar o seguinte: e se por acaso eu escrevesse agora uma lagrangiana da forma dmi psi, perdão, vou falar bobagem. Vamos sem si, vamos manter dmi φ estar dmi φ menos m2 φ2. Opa, φ estar. Agora a gente sabe que esse cara aqui se transforma, esse cara como um todo, se transforma com o exponencial de θ de x, aqui, pensa que é um ponto x, vezes esse dmi φ de x. A gente sabe isso, a gente deformou, a gente criou o D para isso, beleza? A gente sabe como o φ se transforma. O do ponto x se transforma no exponencial de θ de x vezes o meu φ de x. É o ponto de partida. A nossa lagrangiana agora é invariante sobre essa transformação. Então eu sei como esse cara se transforma, eu sei como esse cara se transforma, só que eu não sei como é que aquele cara que eu acabei de colocar ali, o y, o mi, ou no caso o ami, que dá no mesmo, eu não sei como ele se transforma. Seria interessante eu saber como é que esse cara se transforma, afinal ele está aparecendo na minha teoria agora. Se vocês abrirem essa derivada aqui, dmi φ, vocês vão ver que vai aparecer o termo antigo, que não está mais lá, dmi φ estar, dmi φ, mas vão aparecer termos agora envolvendo a, φ, e vão aparecer termos com dmi φ e a, por exemplo. Vão aparecer diversos termos. Então vocês abrem para poder treinar ou fazer a conta número zero. Né? E eu falo assim, eu quero saber se é uma grande invariante. Depois que você abrir, você não vai ter mais esse tesão, só vai ter φs e a's. Você sabe como o φ se transforma, sabe como o dmi φ se transforma, eu quero saber como é que o A se transforma. É razoável perguntar isso. Vamos nos perguntar então. Vamos fazer, expressar isso aqui agora, usando isso aqui, para poder saber como é que esse malandro aqui se transforma. Vamos lá. Então, vou reescrever essa equação aqui agora. Então, como tinha linha na esquerda em todo mundo, eu vou botar linha em todo mundo, do lado esquerdo, é igual a exponencial de θ. Todos os θs agora são θs de x, tá? Eu não vou ficar escrevendo por preguiça. Beleza. Então, só reescrever aquela equação lá, vou chamar de equação asterisco. Não, só não aparece um estar, né? Vou chamar dessa equação aqui. Essa equação aqui está aqui, agora. Equação 1, pronto. Agora, o filhinha tem um E em θ, φ. Então, quando eu tomar a derivada, eu vou ter que usar a regra do produto, como a gente viu. Então, o dmi filhinha, esse cara aqui vai me dar dois termos. Ele vai me dar
demi-φ vezes exponencial de θ mais I demi-θ exponencial de θ demi-φ. Mais esse termo aqui. E é a linha mi. Não sei como o A se transforma, não sei lá que diabos é isso, mas o φ se transforma numa fase. E do lado direito, a gente vai ter exponencial de θ demi-φ mais I é. Aqui ficou faltando um φ. Atenção, ficou faltando um φ ali em cima, gente. I é a mi exponencial de θ φ. Bom, esse cara aqui vai embora, ou esse aqui. Aqui a gente vai ter I é a linha mi exponencial de θ φ vai ser igual a esse malandro aqui, eu vou passar para o lado de lá, então vai ficar o termo que já estava lá, né? Menos I demi-θ exponencial de θ demi-φ. Não, aqui peraí. Aqui esse demi-φ vacilei. Todo mundo dormindo, hein? Não tem demi-φ nenhum. Exponencial de θ φ, né? O filhinho. Né? A gente derivou só não é isso? Eu derivei o θ, sobrou o exponencial de θ φ. Então corrijam aí também, que não tem demi-φ. Agora está parecendo bom. Agora, todo mundo aqui atua em exponencial de θ φ. Todo mundo aqui atua em exponencial de θ φ. Aqui também. Então eu posso cortar, entre aspas, e eu vou ficar a linha mi é igual a mi. Vou botar o I aqui por enquanto, mas ele já vai sumir, menos I demi-θ. Né? Agora eu vou dividir todo mundo por I θ, por I, perdão. Ou seja, se a gente parte da equação 1, que o Rodolfo definiu, e abre ela, o que a gente ganha é como o A tem que se transformar para que essa coisa seja verdade. E o A tem que se transformar assim. Passo a passo a gente fez. Mas isso aqui é exatamente a transformação de calibre que vocês viram no eletromagnetismo. Então, quando você tinha campos elétricos e magnéticos, você podia descrever o potencial vetor e o potencial escalar. Você podia juntar tudo dentro de um quadrivetor, potencial eletromagnético. E a gente viu lá que se a gente mudasse o A, fazendo A mi menos esse quadrigradiente, ou seja, DDT de um parâmetro, e no outro o gradiente de um parâmetro, os campos elétricos e magnéticos eram os mesmos. Ou seja, a gente tem invariância de gauge. Diferentes AMIs são redundantes, descrevem o mesmo E e o mesmo B, a mesma física. A gente viu que a imposição de simetria local nos leva naturalmente a uma modificação da derivada, e essa modificação introduz um novo cara na jogada, que a gente não sabe quem é, mas a gente acabou de ver que esse cara, seja lá quem for, se transforma igualzinho com a amigo do eletromagnetismo. Então tem cheiro de eletromagnetismo, está começando a ter um gostinho de eletromagnetismo, mas ainda você, poxa Felipe, mas se parar para pensar bem, daqui de dentro vão sair termos com demi-φ vezes A, vão sair termos com AA, φ star φ, mas não vai sair nada que lembre Maxwell. Verdade. Aqui não tem nada que lembre Maxwell ainda. Esse cara lembra o amigo do eletromagnetismo, mas a gente não pensou em Maxwell. Mas você pode se perguntar o seguinte, tá bom, então eu estou insistindo no princípio de invariância, eu tenho que ter simetria de Lorentz. Eu posso me perguntar, se eu quiser dar dinâmica para esse campo que eu acabei de introduzir, como eu posso dar dinâmica para esse campo? Ou seja, como eu posso introduzir termos com derivadas desse campo que me permitam ver, por exemplo, como ele se propaga no espaço. Porque, por enquanto, aqui ele é só um cara ali que não vai em lugar nenhum. Não tem nenhum termo de derivada nele, então ele não vai em lugar nenhum. Ele está lá onde ele está e ele fica lá para sempre. Né? Então, vamos parar para pensar como a gente pode dar dinâmica para esse campo amigo. Para a gente poder dar dinâmica nesse sentido, a gente precisa de dois campos amigos. E a gente precisa de derivadas também. Né? Para a gente poder falar de um propagador, por exemplo. Vamos pensar
Quais são os termos mais gerais que eu posso escrever aqui no quadro, que tem dois amis, tem derivadas, mas é Lorentz invariante. Porque eu tenho que ter uma marginal no final que não se transforma no Lorentz, né? O escalar. Então vamos parar para pensar. Primeiro eu posso escrever, isso aqui é fácil. Então eu quero requisitos, eu quero ter dois A's, eu quero poder falar do A indo de um ponto para outro, eu quero saber como isso propaga. Eu quero ter derivadas para ele poder ir a algum lugar, porque se não tiver derivada temporal vai ter bind. E eu quero que seja Lorentz invariante, porque senão eu não posso escrever na Lagrangiana. Vamos ver qual é a forma mais geral que eu posso fazer isso. Eu posso escrever, por exemplo, a mi. Esse termo eu posso escrever com certeza. Né? É Lorentz invariante, tem dois A's, mas não tem derivada. Então, ele não resolve o meu problema. Mas ele é um termo que eu posso escrever. O que mais que eu posso escrever? Pode botar dois termos derivados. Dois termos com derivadas. Eu posso botar, por exemplo, alguma coisa desse tipo aqui? Ami, demi, ami. Ou seja, eu tenho que ter dois campos, mas com uma derivada. Posso ter um termo com uma derivada só? Não, por quê? A resposta é não, de fato, mas por quê? Por que esse termo aqui não pode entrar no Lagrangiano? Perdão? Fale um pouco mais alto, porque eu sou um surdo. Veio daqui. Por que eu não posso escrever isso no Lagrangiano? Não é invariante, não é covariante, né? No caso, perdão, é covariante, né? Se transforma com um índice I, mas não é invariante. Não pode entrar no Lagrangiano com um escalar de Lorentz. Então precisaria pelo menos ter um outro Mi aqui, né? Em algum lugar. Então esse termo aqui não é admissível. Mas a gente pode escrever o irmão dele. Vou apagar para escrever do jeito que eu escrevi aqui. Demi, demi, ani, demi, ani. Esse cara aqui eu posso escrever. Ele tem dois A's, todos os índices estão contraídos. Posso escrever ele. Eu posso escrever outro cara aqui também. Demi, ami, demi, ani. Também posso contrair os índices assim. Né? Tem mais um ainda que eu posso escrever, que é parecido com o 2. Demi, ami, demi, ani. Aqui está em cima e embaixo, não estou levando em conta, tá? Botem como tem que ficar. Tem que ter um em cima e o correspondente embaixo. Por acaso eu escrevi tudo certinho, mas eu vou escrever errado várias vezes. Então aqui eu tenho o mesmo índice batendo no mesmo índice, o mesmo índice batendo no mesmo índice. Aqui eu tenho um índice batendo em outro índice batendo em um índice. Mas não é a mesma coisa que aqui, é bem parecido. Aqui é demi, ani, demi, ani. Só que esse último termo, a gente pode fazer uma integração por partes. Isso aqui é a mesma coisa aqui, vou tomar esse demi de fora. Né? Se eu fizer uma integração por partes, vai ficar demi, derivado total, de ami, demi, ani, menos ami, demi, ani. Como eu disse para vocês, isso tudo está dentro de uma Lagrangiana que está dentro de uma ação. Então, derivadas totais a gente vai ignorar solenemente. Então, esse cara aqui eu posso ignorar. Sobrou esse cara aqui. Agora eu posso pegar essa derivada aqui, a dmi, e fazer a mesma coisa, outra integração por parte. Que vai aparecer derivada total de menos ami, demi, ani, mais demi, ani, demi, ani. Então o que a gente descobriu? O termo 4, se você fizer integrações por partes, aqui de novo, derivada total, porque a gente está considerando o espaço em condições de contorno satisfatórias, ou seja, o espaço é grande para caramba, o campo vai a zero, eu posso ignorar termos de borda. Então o termo 4 ele parece diferente, mas no fundo ele é igual ao termo 3, para efeitos práticos. Então no fundo a gente pode escrever esses três termos, 1, 2 e 3. São todos os termos Lorentz invariantes que a gente pode escrever, usando dois ami e derivadas. Eu poderia escrever com mais derivadas? Poderia, só que aí vai dar termos problemáticos que a gente não está interessado no primeiro momento. Então vamos pensar só até duas derivadas. Se botar mais derivadas não tem problema, só que vai dar todos os problemas. Então até duas derivadas é só isso que eu posso escrever. Tem uma exceção que a gente não está considerando, que é um termo do tipo FF2, que não interessa nesse momento. Então tem uma exceção, para não enganar vocês, uma exceção que a gente não vai considerar, que é um termo de borda também. Então vamos ver o seguinte, no meu Lagrangiano eu posso escrever três caras. Eu posso escrever o ami ali, 1, 2, 3 para escrever.
Então vamos escrever os três. Por enquanto, só a invariância de Lorentz está sendo levada em consideração. Então eu vou escrever assim. Eu vou botar uma constante qualquer aqui na frente. Eu não sei quem é ainda. E eu vou escrever dmi, termo 2, mais a dmi, mais b, ani. Ou seja, eu peguei cada um daqueles termos com um coeficiente na frente. Fatorei um coeficiente global para deixar esse cara sem coeficiente, porque eu posso, não há perda de generalidade nisso. Eu estou vendo como se fosse A1, A2, A3, eu fatorei o A1 e redefini meus parâmetros. Chamei de K o A1, os demais eu chamei de A e B, sem perda de generalidade. Isso aqui é uma lagrangiana com dois campos ami, com até duas derivadas, Lorentz invariante mais geral possível. Desculpa, o B veio de onde? Eu estou colocando o seguinte, poderiam aparecer aqueles termos lá. Poderiam aparecer com números na frente deles. Poderia ser 1, 10, 20, 30, não sei quem são números, poderia ser qualquer número em princípio. Né? Então eu vou colocar aqui A1, A2 e A3, os termos. Agora eu vou fatorar o A1, vou chamar de K. Aí vai aparecer A2 sobre A1, eu vou chamar de A. A3 sobre A1, eu vou chamar de B. É só uma reparametrização. Eu não sei quem são os coeficientes, podem ser qualquer coisa, ainda assim vai ser Lorentz invariante. Se você botar B igual a 1, 10, 20, 30, é Lorentz invariante do mesmo jeito. Então, eu estou considerando a possibilidade de haverem números relativos, né, entre os coeficientes. Só para ser o mais geral possível. Mas aqui eu só input simetria de Lorentz. A gente está suando a cabeça para poder encontrar simetria local. E eu sei como é que o meu campo AB se transforma. Então aquilo ali é invariante de Lorentz mais geral. E se eu quiser que seja invariante por essa transformação aqui também? O que eu obtenho? E aí a gente vai fazer a transformação de cada um desses caras. Então, não vamos fazer toda a conta, né? Mas o primeiro malandro aqui, dmi, ani. Se eu fizer essa transformação, mudar A por A' e usar aquela propriedade lá, A' igual a A menos 1 sobre E, vocês vão obter o mesmo cara, mais 1 sobre E2, dmi θ, dmi θ, menos 2 sobre E, dmi ani, dmi θ. Exercício de fazer essa conta. Ou seja, troca A por A', coloca aqui dentro o A', que a gente encontrou como se transforma, e abre a expansão que vai aparecer. Vocês podem fazer isso para todos os termos. Né? Eu não vou fazer aqui para não dar tempo. Até porque a gente está bem atrasado. Eu posso fazer isso também para esse termo? dmi, vocês vão obter ele mesmo, né? Mais uma galera que aparece, mais A sobre E2, delta de θ. Isso aqui é da Lambertiano, é dmi. Menos 2A sobre E, da Lambertiano de θ, dmi ani. Vocês podem fazer a mesma coisa para aquele cara lá também. Eu obter aqui ani, esse aqui é mais fácil. Mais B sobre E2. Confiram, por favor, porque isso aqui eu fiz na pressa. Outra vez eu fiz na hora, só que leva tempo, né? Beleza. Então, cada um desses termos se transforma de uma maneira esquisita. Né? Fala. Só define o da Lambertiano. Da Lambertiano, dmi. Porque de dever de O dmi nada mesmo. Então, cada um desses termos aqui vai no termo que era antes, né, mais um monte de lixo. E a gente está querendo impor, eu quero que esse L não mude. Então, a única forma desse L não mudar é esse monte de termo aqui, todos se cancelarem. Então, você tem que resolver o sistema que aparece. Soma todo mundo e vê quem tem que ser A e B
de tal forma que esses caras todos se cancelem e só sobre esse cara, esse cara e esse cara. Porque são os termos que estavam lagrangianos. Só assim o lagrangiano vai ser invariante. É bom exercício, resolva o sistema, quem tem que ser A e B para que isso aconteça. Eu vou dar a resposta. O interessante é que tem uma resposta. Poderia não ter. Mas tem uma resposta. A resposta é B igual a zero, A igual a menos 1. Se eu não errei a conta quando eu fiz aqui, mas aí vocês vão achar a resposta certa. Primeira coisa extremamente relevante para ser levada em conta. B igual a zero. O que isso significa? B tem que ser igual a zero. Resolvi o sistema de semela lagrangiana mais geral invariante de Lorentz com dois campos e duas derivadas no máximo é dessa forma. Impõe agora a simetria de Gauge. Ótimo. Daquela forma lá do alinha ali, pico. Encontrei isso aqui. Bom, para dar invariante só tem que sobrar esses caras, essa galera toda aqui vai ter que morrer. Aí vocês fizeram o exercício, gastaram lá meia horinha. Aí B igual a zero vai igual a menos 1. Show de bola. Primeiro, B igual a zero. Sempre que vocês verem zero, como diz o Coleman, se você encontrasse 33 é um número, 44 é um número, zero cheira a alguma coisa sagrada. Tem alguma coisa sagrada acontecendo aqui. E o B é justo o termo que não tem derivada. Ani. Que loucura, né? Agora pensa se esse ani fosse um φ. O termo que aparece com φ. Tipicamente a gente escreve ele com que letra? M, né? Porque o termo que não tem derivada, mas está no setor quadrático, se você calcular o propagador, vai ser o termo que vai estar associado à massa daquela excitação ao redor do vácuo. Então o que a gente obtém aqui é que esse cara que faria o papel de massa para o nosso ani tem que ser zero. A gente acabou de aprender uma coisa muito importante. Se você impõe simetria de Gauge, o campo de Gauge que está fazendo o papel de conexão na sua derivada covariante não pode ter massa. E de fato o fóton não tem no eletromagnetismo. Mas pode ser só uma coincidência. Ele se transforma em um fóton, ele não tem massa, ele tem um fóton, mas caramba, né? Poxa, pode ser tanta coisa. Fala. Porque está associado com um termo quadrático nos campos sem derivadas. Quando você calcular o propagador, sempre que você tiver termos quadráticos nos campos com derivadas, vai dar alguma coisa relacionada com o momento. Os termos que não tem vão aparecer um número. Quando você pega o propagador, vai aparecer tipo 1 sobre P2 menos essa coisa. Você associa isso à massa daquela partícula, tipicamente. É o polo do propagador. O A igual a menos 1, beleza? Mas o B tem que ser zero. Vamos escrever essa nova lagrangiana com essas informações aqui. A gente vai obter dmi menos dmi beleza? Ok. E o B igual a zero, tá bom. Agora eu posso massagear um pouco essa expressão. Não da forma mais interessante possível. Como é que eu vou massagear isso aqui? Vamos ver. Deixa eu ver se eu me dei cola aqui. Primeiro eu vou integrar por partes. Deixa eu ver quem eu integro por partes primeiro. Esse cara aqui. Ou seja, eu vou fazer isso que eu fiz aqui, né? A gente viu que esse termo aqui dá para reescrever ele fazendo duas integrações por partes. No final do dia, o que a gente teve foi que esse dmi veio para cá e esse dmi veio para cá. E não mudou nada, porque eu troquei o sinal duas vezes, além de termos derivados total. Foi o que a gente observou aqui. Então eu posso trocar essa derivada para lá e essa para cá, a menos de derivadas totais. A gente viu isso explicitamente ali, fazendo integrações por partes. Então a gente vai fazer essa mesma coisa aqui. Eu vou trocar esse dmi para cá e esse dmi para cá. E nessa linha eu fiz duas integrações por partes e joguei fora termos de derivada total. Beleza? Então aqui eu posso escrever isso é igual a K, dmi ani, menos, agora eu vou fazer essa troca que eu falei. Dmi ani. Beleza? Agora tem um em cima e um embaixo, eu posso só trocar eles porque para ficar mais bonitinho. Vou botar aqui dois embaixo e dois em cima. Isso não muda nada em notação de quadro vetor. Agora a gente começou a reparar que, bom, esse dmi ali aparece dos dois lados, né? Então agora eu vou fatorar ele.
ficar dmi ani menos dmi ani, tudo isso vezes o dmi ani em si. Tentar ali. Agora a gente vai perceber uma coisa muito interessante. Se eu trocar mi com mi, nessa expressão entre parênteses, essa expressão ela só troca de sinal. Então, se eu trocar, aqui eu estou chamando de mi, eu vou chamar de mi. Eu estou chamando de mi, eu vou chamar de mi. A expressão entre parênteses troca de sinal. Então, por troca de mi, mi, essa coisa entre parênteses é antissimétrica. Ela troca de sinal. Então, isso aqui, daqui para cá, foi uma integração por partes. Por partes. Aqui agora vai ser antissimetria em mi. Se eu trocar mi com mi, então se eu separar esse cara aqui numa combinação simétrica e numa combinação antissimétrica, só quem vai sobreviver é a combinação antissimétrica. Então aqui eu posso reescrever, ou seja, eu posso reescrever esse cara aqui em princípio como sendo dmi ani mais dmi ani sobre 2 vezes aqui eu preciso de um sobre 2 dmi ani menos dmi ani. Pedaço. Eu poderia reescrever esse cara com essa combinação. Acho que eu não estou perdendo o fator meio. Acho que é o fator meio aqui, né? Simétrica mais antes. Perdão, não. Aquelas caras de interrogação. Então eu posso reescrever esse cara dessa forma. Eu somo e subtraio o nimi, vamos dizer assim. Então, se eu pegar esse cara aqui agora, somar com esse, ele vai cancelar, vai dar meio de quem era, mais meio de quem era, é quem era. Né? Não fiz nada aqui. Agora vem o passo com o trivial. Se eu pegar esse cara aqui agora e multiplicar por esses dois malandros, só quem vai sobrar no final vai ser esse cara aqui. Esse cara aqui, vocês podem, em exercício, verificar explicitamente que esse pedaço aqui, na hora que você fizer a multiplicação por esse pedaço, vai dar zero. Beleza? Eu estou afirmando por propriedade de simetria, vocês podem verificar explicitamente. Tudo bem? Então, quem não sabe isso, acredite, faça a conta em casa, se for ruim, vai dar zero. Então, esse cara aqui vai dar zero. Quando multiplicado, vai ser lá por aqui. Beleza? Então, vamos seguir. Muito bem. Então, a gente vai ter K dmi ani. Tem o fator meio aqui, né? Meio de dmi ani menos dmi ani menos dmi ani. É o que eu tenho aqui. Bom, já está com a cara aqui que a gente queria. Eu vou chamar esse cara aqui, só para tornar as coisas mais complicadas desnecessariamente, de fmi. E vou falar, eu quero escolher meu K igual a menos meio, porque eu quero. Só porque eu quero. Eu podia escolher qualquer número, eu quero escolher menos meio. Me lagrangiando, então, para a parte quadrática do fóton, do amigo. Tem que ser Lorentz invariante, agora eu pus simetria de Gauge. No final do dia vai poder ser escrita como menos 1 quarto, a caneta já, de F mini, que é exatamente o lagrangiano de Maxwell. Ou seja, se a gente parte de uma derivada, de uma teoria com simetria global e impõe que essa simetria seja local, ou seja, dependa do ponto do espaço-tempo, a gente é levado a uma deformação da derivada para uma derivada covariante, que impõe que a gente introduza um campo que vai fazer um papel de conexão, que é o AMI. Esse AMI se transforma como fóton para a simetria em questão, para que aquilo seja invariante. A gente provou isso. Agora eu escrevo o termo cinético, o termo com 2 A's mais geral possível, que tenha derivadas, no máximo até 2, para poder nos dificultar as coisas. A gente escreveu todos os termos possíveis, ignorando derivadas totais. Chegamos nessa expressão. Agora a gente impõe, não quero estragar a invariância da minha teoria, então eu vou impor que ela seja invariante de Gauge também. A gente impõe um sistema, resolve, encontra os coeficientes. Ele escreve o que a gente tinha com os coeficientes que a gente encontrou.
e a gente obtém máximo. Ou seja, ao impor a simetria local, a gente construiu o eletromagnetismo. Então, o eletromagnetismo é uma teoria de Gauge, uma teoria com simetria local de fase. O 1 que a gente chama, tipicamente. Então, nada disso aqui é colocado à força. Surge naturalmente. Se você impuser, no princípio. Não foi assim que foi desenvolvido historicamente, é óbvio, né? E aí, quando os meus falam, cacete, vou botar local aqui, fazer uma conta aqui rapidinho, vou ver o que dá. Mas basicamente foi assim que eles fizeram para a versão não abeliana. Seria, então, pô, se isso está certo no eletromagnetismo, vamos ver como hoje eu consigo puxar isso. Eu vou fazer só mais um comentário e eu vou fazer a versão não abeliana mais rápido que a Ema Selvagem. Você faz essa construção não é intuitiva, eu achei fácil. É menos complexo do que o que geralmente ensinam por aí. Não aprendendo também. Sim, claro. A gente vai fazer comentários, só que, como eu disse, vai ser mais rápido que a Ema Selvagem. Mas você poderia reproduzir essa aula inteira para dar uma abeliana. Eu aprendi naquele módulo que tinha, né? A derivada. Essa conexão da derivada covariante. Tipicamente a gente já parte do computador da derivada covariante. Tá bom. Aí vem agora o próximo passo, deu spoiler. Exercício. Não vai dar tempo de fazer. Se eu calculasse. Usa o outro pincel aí, Felipe, que tá Tá. na cadeira. Não? Não é pincel, só. É mineiro, né? É pincel. Qual que é o pincel? Exercício mais um. Achei de exercício. O exercício é esse. Se vocês calcularem a derivada covariante estando no fio, depois outra derivada covariante em torno dele, menos a mesma coisa na ordem contrária, vocês vão observar que aparece que é F'. Ou seja, para quem já fez relatividade geral, para quem gravita, eu não gravito, você está vendo que se o AMI faz papel de conexão e isso é uma derivada covariante, então esse cara aqui faz o papel da curvatura. É basicamente isso. Não no espaço-tempo, mas no espaço interno, no espaço dos fibrados. Isso não vai ser relevante, mas isso é uma propriedade muito importante, porque agora a gente vai derreter o cérebro de vocês fazendo como seria se a simetria fosse mais complicada. Muito rápido. Vai atrasar só um minutinho do almoço. Eu acho que é menos. Hã? Não é menos, né? Do jeito que eu estou definindo é mais ali, porque eu botei mais na derivada covariante. Se eu tivesse botado menos, reparem que eu escrevi derivo a mais e a mi, eu chamei o y de mais e a mi. Eu poderia chamar de menos se eu quisesse. Chamar de menos e a mi. Eu poderia chamar de menos e dividido por raiz de 2 a mi. Eu posso chamar do que eu quiser, só redefinir quem é, por exemplo. Aí vocês podem redefinir, e eu vou fazer isso aqui agora usando menos do que eu quero. Vocês podem botar menos e caçamba, amigos, e faz. Beleza. Agora vem beber água, agora que vai ser a entrada do outro. Apertem os cintos. Bom, a gente falou então que a simetria de partida era φ vai exponencial de θ de x, né? Φ de x, de φ de x. É só um número que aparece aqui em cima. Né? E se eu me perguntar, e se eu tiver um campo que se transforma para uma simetria um pouco maior? Por exemplo, vocês viram na mecânica quântica que existe uma simetria chamada SU2, quando vocês estudaram no momento angular. Existe uma matriz sigma que não comutam entre si. E elas podem ser usadas para poder gerar transformações de um grupo, chamado S2, que é não abeliano. Ou seja, se eu fizer rotações de um jeito ou de outro, importa a ordem. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, e se eu impuser agora que eu tenho um campo mais complicado, φ, que tem duas partes, φ1 e φ2, campos complexos agora, tal que eu quero que essa transformação de simetria aqui, vou chamar de U, onde U é igual ao exponencial de I, θA, sigma A sobre 2,
Se eu impuser que esse cara aqui agora, dependendo do espaço-tempo, o que é θ sigma A? A pode ser 1, 2, 3, a não está sendo soma. Então, θ1 com a matriz sigma x de Pauli, θ2 com a matriz sigma y de Pauli, θ3 com a matriz sigma z de Pauli. Então, essa transformação é uma transformação mais complicada do que um número. Ela tem 3 números e 3 matrizes. Sempre que vocês virem exponencial de uma matriz, está subentendido que você está fazendo uma expansão inteira. Então, ela é 1 mais a matriz, mais 1 sobre 2, matriz vezes matriz, mais, e assim sucessivamente. Beleza? Então, e se eu quiser impor agora uma teoria que tem uma simetria mais complicada? Que tipo de teoria pode parecer isso? O Heisenberg propôs simetria de isospin para o próton e nêutron. Próton e nêutron têm massas muito próximas, quase iguais, e ambos se comportam de uma forma muito semelhante sobre as interações fortes. Então, Heisenberg pensou, e se eu botar eles no mesmo multiplex? Se eu botar eles como se fossem pedaços de uma mesma coisa, que interagem da mesma forma sobre interações fortes. E tentou desenvolver essa teoria. A simetria de isospin é uma simetria aproximada das interações fortes. Não é exata porque a massa do próton e do nêutron não são iguais, são muito próximas. E a gente poderia obter ela através daquele CD que a gente vai ver na última aula. Nós não vamos fazer isso por uma questão de tempo. Mas a gente poderia ver por que aquela simetria existe e por que ela é aproximada explicitamente. Isso é possível de ver. A Lagrangiana aqui, ó. Que é uma teoria efetiva para a interação forte, que a gente não vai ver. Muito bem, se eu quiser fazer essa mesma conta que eu fiz agora, uma Lagrangiana, que agora, em vez de um campo φ complexo, tem 2 campos φ complexos, cuja Lagrangiana agora, que vai ter um dagger, porque agora esse φ é um vetor, né? Não é mais um número. Agora é uma matrizinha com 2 linhas, né? E mesma massa entre 2 e dagger φ. Onde dagger, lembrem, é a mesma coisa que transposto conjugado. Né? Então, φ dagger é φ transposto conjugado. Essa derivada aqui vai ter o mesmo problema que a derivada que a gente viu antes. Se a gente tentar impuser agora que essa simetria é local, isso não vai ser invariante. Mesma discussão. A gente teria que introduzir comparadores, dos comparadores ver como eles têm que se transformar, reescrever nossa derivada covariante usando esses comparadores, e a gente já sabe qual é o resultado. A gente sabe que a derivada covariante tem que ser a derivada usual mais outros campos. Então vamos partir direto para o resultado. Então a nossa derivada covariante, se a gente fizesse aquele procedimento idêntico ao que a gente fez alguns minutos atrás, a gente vai ter que ela tem que ser derivada usual mais um y. Né? Então vou escrever aqui com sinal de menos agora do que eu quero, eu vou definir meu y agora botando menos por conveniência. E g, que eu já usei não quero usar a mesma letra. E vou escrever aqui o meu ami também. Ami, por enquanto, vai estar escrito assim. Só que esse ami agora, para ele poder atuar no φ, que agora é um vetor, ele tem que ser uma matriz. Né? Esse ami não pode mais ser um número. A gente vai estar atuando ali como posse, né? Poder hipótese. Nesse caso, se a gente for fazer o mesmo procedimento, ele vai atuar como se fosse uma matriz. Eu vou reescrever esse ami, então, como ele tem que ser, diretamente, mas vocês iam observar isso se vocês fizessem a conta em detalhe. Ele vai ter que ser, basicamente, nesse caso, um ami A sigma A sobre 2. Onde A pode ser 1, 2, 3, da mesma forma que A pode ser 1, 2, 3 aqui. O que a gente está fazendo? Para cada gerador do nosso grupo, nesse caso as matrizes de Pauli, a gente está associando um fóton. Então, se no eletromagnetismo tinha um gerador só, era só um número, a gente tinha um fóton. Se agora o meu grupo tem mais de um gerador, ou seja, se eu uso na minha álgebra mais de um elemento para poder fechar a minha álgebra, eu vou atribuir um fóton para cada um desses geradores, um quase fóton. Não é exatamente um fóton. A gente vai ver por quê. Então, eu estou indo muito rápido porque a gente está com pouquíssimo tempo, peço desculpas, mas se vocês refizerem todo esse raciocínio, vocês vão chegar nessa conclusão. Para essa Lagrangiana com essa transformação. Beleza, eu posso então agora só escrever aqui, vai ter AM1, AM2, AM3, atuando com sigma x, sigma y, sigma z. Maravilha, tem agora 3 campos que fazem o papel do fóton. Eu poderia me perguntar agora qual é a propriedade de transformação desses caras, da mesma forma que eu me perguntei qual é a propriedade de transformação dos fótons. E a gente pode descobrir isso, porque esse cara aqui foi construído para se transformar da mesma forma que o φ, ou seja, de forma covariante. Então a gente sabe que se a gente fizer tudo que a gente fez, esse cara aqui tem que se transformar da mesma forma que o φ se transformava. Ou seja, uma matriz U. Porque é assim que o φ se
conta que a gente fez para descobrir qual era a transformação do amido. Então vamos lá. Olha o que vai dar. DI de filhinha menos IG alinha mi. Aqui eu vou deixar o AMA sem MA, eu vou chamar isso tudo aqui de AMI, para economizar tinta. Mas lembre que dentro do AMI tem três campos, AMI1, AMI2 e AMI3, que estão atuando em sigma X, sigma Y e sigma Z. Tá bom? Então do lado esquerdo vai ter isso, filhinha. E aqui eu vou ter U atuando em DF menos IG, U atuando em AMI, filho. Agora, dentro desse φ tem um U e o φ. Vou fazer a regra do produto da mesma forma que a gente fez antes. Vai ser dNu vezes φ. É isso, né? Vezes φ mais U dmφ. Se não estou cometendo nenhum erro, menos IG alinha mi. Lembrando que esse AMI tem dentro dele três caras, sempre lembrem disso. Filhinha é U vezes φ. E aqui é igual a 1 dmφ menos IG U AMIφ. Beleza? Agora, esse mal para que conta? Esse aqui que aconteceu antes, igualzinho. E aqui sobra menos IG alinha mi. Esse cara carrega o φ, vamos lá, o φ. Esse cara aqui, menos IG U AMI φ. E esse cara vai jogar para lá que nem a gente fez antes, menos dNu φ. Agora eu vou dividir todo mundo por menos IG, não, deixa o IG aqui. Vamos dividir por IG. Então eu vou dividir todo mundo por menos IG. Vai me dar alinha mi U φ é igual a U AMI φ menos, com menos dá mais, 1 sobre IG dNu φ. Todo mundo está atuando em φ, então eu vou tirar a φ da jogada, beleza? Agora, para sobrar só o AMI, linha, eu tenho que atuar pela direita com o inverso, porque agora são matrizes. Faz diferença se você multiplica pela esquerda ou pela direita. As matrizes aqui não comutam. Por que não comutam? Porque elas têm dentro delas matrizes sigma de Pauli que não comutam. Então, se multiplica pela esquerda ou pela direita, tem que tomar cuidado. Já que o U está aparecendo pela direita, aqui a gente já ignorou os FIs, eu vou multiplicar pela direita com o inverso. O inverso vai bater em U, vai dar identidade. Aqui não, ela vai bater em A. O FI já saiu. Então, aqui vai dar U, AMI, o inverso. Lembrem que o AMI também tem matriz sigma de Pauli, então eu não posso passar U por cima dele, porque elas não comutam. Aqui eu tenho mais. Esse I embaixo eu posso passar para cima como menos I. É só multiplicar em cima e embaixo por I, basicamente. Dá menos I sobre G, dNu vezes U inverso. E pronto, a gente descobriu como é que esse grande campo se transforma por transformações Gauge. Então, se o φ se transforma como o φ, o A, e aqui dentro, lembrem, tem AMI1, AMI2, AMI3, junto com as sigmas de Pauli, tem que se transformar dessa maneira esquisita. Essa é a transformação de Gauge, uma transformação SUN qualquer, em uma teoria de amigos, feita mais rápida que a Emma Selvagem. Vai vir mais um ponto agora mais rápido que a Emma Selvagem, para a gente poder fechar o de hoje. Tampem os ouvidos para o cérebro não derreter, se derreter não escorrer. O último ponto a ser comentado é, primeiro, é muito mais complicado. Né? Eu não preciso dizer que não é a mesma coisa, no sentido de é muito mais complicado. E aqui eu usei SO2 no caso, né? Mas tudo que eu falei aqui valeria para qualquer SON. Não mudaria nada. Só mudaria que em vez de matriz sigma de Pauli, você teria, por exemplo, as matrizes de Gelman, se a gente estivesse falando de SO3, ou seja lá qual o nome fosse, se estivesse falando de SO10, SO20, por aí você. Tudo depende da simetria que você está impondo. Agora, se eu já sei que eu tenho que introduzir esses caras, eu já sei como eles se transformam, falta o último passo, que é saber como eu posso dar dinâmica para eles, como eu posso colocar no Lagrangiano um termo que tenha dois A's, no caso 2A1, 2A2, 2A3, né?
derivadas, na segunda ordem, que seja Lorentz invariante, e seja também invariante de Gauge. E aí vocês podem tentar reproduzir, boa sorte, o que eu fiz da outra vez por causa do Abelino. Depois de algumas horas fazendo isso, vocês vão desistir, porque vocês já perderam o sinal 5 vezes. Aí vocês vão falar, poxa, tinha um exercício muito maneiro. E se eu calculasse isso aqui, dá muito menos trabalho. E ele disse que dá a mesma coisa, dá o FPM, tá? Legal. Então todo mundo aqui é preguiçoso e vai falar, não, eu vou fazer esse jeito aqui. Então eu vou dizer, bom, eu já sei que o Felipe não é mentiroso, ele contou que se eu tomar DNI do meu filho, agora tem 2 componentes, né? E depois tomar DNI do meu filho, eu vou obter, agora eu vou botar um sinal, porque eu botei um sinal no derivado covariante também, vou botar um G no lugar do F e vou ter um outro cara aqui, F menino, seja lá quem for. Beleza? Do mesmo jeito que esse AMI tem AMI1, AMI2, AMI3 com as matrizes sigma, esse meu F vai ter 1, 2 e 3 com as matrizes sigma também. Basicamente. Mas vamos lá, vamos deixar essa notação esquemática. Só para a gente terminar que eu estou com fome, né? Se vocês fizerem essa conta de exercício, mais um para casa, por questão de tempo, 1h30 é pouco tempo. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão encontrar que esse F, ele tem que ser a mesma coisa que a gente tinha antes, mas não exatamente a mesma coisa. Deixa eu ver o sinal. Vai aparecer IG e o comutador de amigo amigo, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que AMI menos AMI. Porque agora trocar eles de ordem faz diferença, porque dentro deles, lembrem, tem matriz sigma de Pauli. Então a mudança que vocês têm é o cara que aparecia para fazer o papel de termo de Maxwell, agora não é mais só DNI ali, DNI ali, como era no eletromagnetismo. Aparece um termo aqui que é responsável, que é devido às matrizes de Pauli não comutáveis. E aí eu vou citar o Goleman. Como é que ele? Eu acho que eu anotei. Essa é a glória, a graça e o pesadelo das teorias de Deus. Está nesse termo aqui. Porque esse maldito termo, ou bendito, senão isso não existiria, ele vai causar uma coisa muito interessante. Quando você descrever com a lagrangiana F-mini, vai aparecer termos Maxwell, que a gente obteve, mas vão aparecer termos com 3 AMIs. Um AMI vindo aqui, 2 vindo aqui. E vão aparecer termos ainda com 4 AMIs. AMI, arroa, sigma. O que isso significa? Isso significa que a sua teoria, os seus fótons, no caso, né? Ou o que seriam os seus fótons, quando você escrever F-mini, e aí, bom, vou botar o índice A aqui para todo mundo lembrar que tem F1, F2, F3, assim como tem A1, A2, A3. Vocês vão encontrar termos que envolvem coisas cinéticas. Então, vou botar em Turing aqui. DNI, coisas assim. E vocês vão encontrar termos que envolvem coisas do tipo DNI, que envolve a rho e a sigma. Vou botar assim para não ter. E vocês vão encontrar coisas do tipo AMI, a rho, a sigma, basicamente. Grosso modo, só fazendo de forma esquemática. O que isso significa? Dentro do termo de Maxwell, que era o termo mais simples que dá o eletromagnetismo usual, a gente vai encontrar os termos de Maxwell que já tinha antes, mas a gente vai encontrar termos de interação também, onde tem mais de 2 campos, que surgem naturalmente. Isso vai acontecer que nas teorias de Mills, esses fótons, ou que seriam os fótons dela, eles têm uma propriedade muito peculiar. Que mesmo que você jogasse toda a matéria fora, não tivesse elétrons, não tivesse mundo, não tivesse nada, esses caras interagem entre eles. Então a teoria de Mills é muito mais complicada do que o eletromagnetismo nesse sentido. Porque o que seriam os fótons, os bósons de Gauge na teoria de Mills, qualquer que seja, eles auto-interagem. E isso torna a brincadeira muito mais complicada. Mas é essa brincadeira que o nosso mundo brinca. E é graças a ela que a gente tem propriedades extremamente importantes para a existência, para a nossa existência,
como a liberdade assimptótica que a gente vai ver na última aula. Então, a distinção de uma teoria de eletromagnetismo para uma teoria de gauge não abeliana, as teorias de Young-Mills, é basicamente que os campos não computam, eles auto-interagem, e isso tem consequências muito importantes na física de partículas. Então a gente vai passar a investigar isso nas próximas aulas. Na próxima aula eu quero responder de simetria, e depois a gente fala a interação eletrofraca usando teorias de Young-Mills, e depois as interações fortes usando essas teorias de Young-Mills. Só um último comentário. Lembra que quando a gente impôs a simetria de Gauge, a gente obteve naturalmente que o fóton não podia ter massa. A mesma coisa vai ser verdade aqui. Então, quando o Young e Mills escreveram o paper deles em 54 e divulgaram, publicaram na Physical Review, provavelmente o Pauli, porque sempre o Pauli deve falar, né? Você acabou de me dizer que nessa tua teoria aí tem um campo AM1, AM2, AM3, não é nem o AM, agora é AM1, AM2, AM3, que auto-interagem e não tem massa. Eu te desafio a achar eles lá fora. Não existe na natureza nenhuma partícula que auto-interaja sem massa. Igual os juízes, pelo menos. Não tem. Se você olhar lá, pega o PDG de vocês, todos vocês deveriam ter. Quem não sabe o que é isso, bota no Google, pelo amor de Deus. Todos vocês estão com um PDG. Vocês vão ver que não tem. A partícula sem massa mediadora que existe é o fóton. O W+, o W- e o Z0 tem massa. Os gluons não têm massa. Os gluons não são sequer observáveis. Né? Então essas partículas sem massa que eles estão procurando, e aliás, no espectro só aparecem gluons, que tem massa também, mas enfim, isso é outro problema. Essas partículas que o Young nos previram na época simplesmente não existiam. Né? E aí desistiram, falaram, bom, isso aqui não serve para descrever o que a gente quer. Até que 10 anos depois veio o mecanismo de Higgs para salvar a pátria, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Como é que o mecanismo de Higgs faz essa teoria que dá partículas sem massa que em princípio não existem, em princípio, na cabeça delas existem, como é que faz isso ser compatível com o que a gente observa através de termos de simetria. Até a próxima aula.